irmão, minha irmã, paz, tudo jóia? Creio que você já estava com saudade, né? Já faz um tempo que a gente não faz aquele podcast da Faculdade Corandeu e nós agora estamos aqui de volta e diferente. Né? Não é só um bate-papo com uma pessoa, hoje é um bate-papo de fato aqui com dois grandes irmãos engajados numa das missões do Grupo Corandeu, que é a educação cristã clássica. Você que está nos acompanhando sabe que nós estamos trabalhando com afinco ali em Uberlândia para ano que vem começarmos a nossa escola. Graças a Deus, tem pessoas já começando a entender isso, pais procurando ali o Colégio Corandeu, e nós somos muito gratos a Deus por isso e queremos continuar contribuindo para expansão, conhecimento, visão, aperfeiçoamento, amadurecimento e um tanto de coisa aí, né, que a gente tem que caminhar junto dentro da educação cristã clássica também, junto com a cosmovisão cristã que a Corandeu tem proposto na área da educação. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Rodrigo Broto, que vocês já conhecem de um outro podcast que a gente fez aqui, né? O pastor Broto é o deão acadêmico da Escola Virtus, aqui de Brasília, uma escola que tem sido uma referência de fato sobre a educação cristã clássica e agora, recentemente, eleito como presidente da Associação de Escolas Cristãs Clássicas do Brasil. É isso aí, mano? ICCS Brasil, exatamente. Exatamente, rapaz. Olha, o homem voltou promovido. Você está pensando o quê? Meu amigo. O homem veio como deão acadêmico, agora veio como presidente da associação. Né? E aqui do meu lado também estamos recebendo aí o pastor Gustavo, homem que está muito engajado também com a questão da educação cristã clássica, é o fundador da Pilgrim. E a gente vai falar um pouco mais sobre a Pilgrim, sobre os projetos que eles têm também. Né? Mas o que nos traz hoje ao nosso bate-papo aqui é uma questão bem interessante que foi provocada aqui até pelo Broto. Né? Quando pessoas ouvem falar de educação cristã clássica, umas pessoas dizem assim, tá, o que é isso? E outras já trazem algum preconceito, né, na sua cabeça, seja esse preconceito bom ou preconceito mau. E aí, provocados aqui, dizem, cara, vamos conversar sobre os mitos da educação cristã clássica. Então, o nosso bate-papo hoje aqui nesse podcast é sobre isso. Tentar desmistificar um pouco na tua cabeça, né, talvez coisas que você ouviu que não tem nada a ver com a educação cristã clássica, às vezes é uma difamação mesmo, é aquela coisa de querer, né, esse pessoal é louco, é alienado, coisa desse tipo. Vamos tentar, então, te esclarecer melhor aí. Mas eu quero primeiro dar aí a palavra ao Broto, primeiro aqui para dar a saudação para o nosso público. Bem-vindo mais uma vez, bom te receber de novo. Obrigado aí, muito bom estar aqui com vocês, Gustavo, e que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, esse projeto. Certamente no Brasil ainda está engatinhando, mas acabamos de participar lá, né, da ACCS nos Estados Unidos, a conferência, e o próprio Ayrton conseguiu ver lá o quanto aqueles irmãos já andaram, já progrediram nisso, e eles certamente têm sido a referência para nós, e boa parte desses mitos tem a ver com aquilo que eles já experimentaram e já tem tentado desmistificar lá até o dia de hoje. Legal, coisa boa. Você viu que Gustavo, tive também o prazer mesmo de estar com o pastor Gustavo na conferência da Pilgrim, lá em São Paulo, sobre educação cristã clássica. E aí ele gentilmente aceitou estar aqui com a gente também. Estávamos juntos lá também nos Estados Unidos, nessa conferência que o pastor Broto acabou de falar aqui. Gustavo, fala um pouco aí da Pilgrim, a gente conhecer um pouco a Pilgrim antes de começar esse bate-papo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Foi realmente um prazer ter esses dois contatos iniciais aí com você, meu irmão. Eu já conheço também a Corandeu, até como aluno, né? Então fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. A Pilgrim é um aplicativo de conteúdo cristão. A gente tem e-books, audiolivros, resumos, artigos, vídeos, e agora a gente tem uma área lá que a gente está chamando de canais, que a gente está fazendo como se fosse uma sessão onde a gente vai explorar alguns assuntos, né, específicos nessas sessões. Né? Então, a gente tem lá agora um canal novo chamado Quintessência, que é onde a gente vai colocar artigos,
e também um podcast de educação cristã clássica. A gente já começou, inclusive já tivemos a oportunidade de entrevistar inclusive o pastor Ayrton lá no nosso podcast Quintessência, que é um trabalho colaborativo entre nós, né, da Pilgrim, com o reverendo Broto, também com o pastor Lucas Evangelista. Então são pessoas que estão aí na vanguarda, né, do movimento de educação cristã clássica no Brasil. E então fica aí também mais uma referência, né, como um local onde você pode encontrar dentro do aplicativo Pilgrim, que é Pilgrim, isso, né? Significa peregrino em inglês, né? Então, o nome é um pouco confuso, eu preciso explicar. Mas dentro da Pilgrim, então, procure lá Quintessência, e aí você vai assistir o primeiro episódio e descobrir o que significa esse nome doido, né? Nome estranho, né? Sim, muito interessante. Eu assisti esse episódio da discussão do nome, muito legal. E aí a gente vai ali a fundo um pouco na nossa história, né? O que é educação cristã clássica também. É um trabalho que a gente começou e estamos muito felizes mesmo com o que a gente está podendo fazer. Joia, gente. Estou muito feliz de estar aqui com eles e, como eu disse, para a gente desmistificar um pouco isso, né? Quando o pastor Rodrigo Broto propôs isso aí, eu disse, rapaz, deixa eu ver, porque esses caras estão envolvidos já e ouvindo esses mitos, né? Eu estou chegando agora, estou começando a conhecer, e aí eu fiz um levantamento básico aqui de uns mitos, né? E aí eu quero começar por ele, daqui a gente começar a discutir alguns que vocês ouvem muito por aí. Mas quando a gente fala de educação cristã clássica, já de cara gera na cabeça das pessoas a seguinte ideia, que isso é um tipo de educação antiquada e que não serve para o mundo moderno, está desconectado com o mundo moderno. Vamos lá, quem começa aí? Vamos lá. Eu posso começar. O problema é que essas mesmas pessoas não diriam o mesmo da música clássica, de um carro clássico, e muito menos de um Fla-Flu. Opa, esse é um clássico do futebol. Então, certamente na área da educação, essa questão da educação está bem deturpada, né? Então a gente vê hoje o contraste da educação clássica com a educação moderna, e é claro que tem várias características dessa educação moderna ou contemporânea que tanto tem sido buscada nos dias de hoje, mas talvez a principal delas é que essa educação moderna ela é totalmente pragmática, ela busca resultados. Então, o pai está lá investindo bastante, principalmente numa escola particular, né? Dificilmente um pai classe média alta vai colocar um filho no Brasil numa escola pública, estatal, que supostamente é de graça. Mas o contraste, então, está nisso. Não é a educação moderna ela não serve porque ela, de fato, não consegue atingir objetivos pedagógicos em sua essência. E é bom frisar que a educação clássica ela recebe esse adjetivo clássico por uma redundância. Porque há pouquíssimo tempo, digamos, talvez no início do século XIX, XX ali, final do século XIX, início do século XX, você não tinha esse termo. Era educação, simplesmente. Mas com iluminismo, com liberalismo teológico na igreja e tantas coisas que aconteceram, isso atinge a pedagogia, e aí, principalmente ali nos Estados Unidos, com John Dewey e outros, essa educação ela é completamente esquecida e ela precisa agora ser resgatada, então, debaixo do termo clássico. Então, não é que ela simplesmente é antiquada e não serve, mas ela sempre serviu ao longo da história, só que houve um momento em que ela foi tirada do mapa e está sendo resgatada agora, graças a Deus. Ok. Ou seja, o problema aí, Gustavo, passando a bola para ti, estaria no termo, no sentido do termo. Eu acho que a pergunta ela mostra um preconceito, né, que é muito comum nos nossos dias, né? A ideia de que a gente poderia até chamar de um mito, né? O mito do progresso, né? Que a gente sempre está progredindo. Tem muita gente que acredita nisso. Vive a vida pensando que tudo o que é novo e o que é do futuro é melhor do que o que é do passado. Isso aí aparece, obviamente, se você perguntar realmente para a pessoa se ela acredita nisso, ela provavelmente vai, em algum momento, perceber que ela está falando uma besteira, né? Igual o Broto falou mesmo, né? Tem clássicos que a gente não quer abrir mão deles, né? O clássico do futebol, por exemplo. Mas, com relação a aprendizado,
filosofia, tecnologia, tem um monte de coisa que a gente tende a pensar que tudo que é novo é melhor do que o antigo. Ok. Mas até mesmo com a tecnologia isso não é verdade. Até mesmo com a tecnologia isso não é verdade. A gente pensa assim, a tecnologia é óbvio que sempre o que é mais novo é melhor do que o passado. Mas não, quantas vezes na história da humanidade a gente não perdeu o conhecimento de uma geração para a próxima, e aí a gente tem uma próxima geração que não sabe fazer as coisas que a geração anterior fazia. Né? Como, por exemplo, o dia que alguém descobriu que estão lá as pirâmides, eles falam assim, cara, como é que esse pessoal chegou a construir as pirâmides? Chega até o ponto de ser hilário, né? O pessoal na conspiração achar que foram os alienígenas. Né? Sim, eram os deuses astronautas, Eric Van Däniken, exatamente. né? Mas isso por que acontece? Porque você tem, isso não é incomum, no processo do desenvolvimento histórico, que nem sempre é um progresso real, você tem perdas. Né? E eu acho que é isso que aconteceu. A gente hoje está tentando, com a educação cristã clássica, reparar ruínas, reconstruir coisas que estavam à nossa disposição, era a forma como se fazia as coisas. Chegou uma próxima geração que se esqueceu ou não sabia do que aconteceu, muito semelhante ao que aconteceu lá no Egito, né? Quando sobe uma nova geração que não conhecia as coisas que Deus tinha feito por meio de José, e aí então o povo sofre. Né? Isso acontece com recorrência na história. E é igual também quando na igreja, por exemplo, o pessoal fala assim, aqui a gente não canta corinho não, a gente só canta hino. Aí tinha que lembrá-los que o hino um dia foi um corinho. Ok. Então a educação, na verdade, ela sempre foi atual para a sua geração. Só que por causa dessa ruptura aí, século XVIII, XIX, XX, tá? Em toda a área filosófica que atinge a pedagogia, então, obviamente agora há um retorno, há uma restauração, uma reconstrução de ruínas, né? Tá, o reverendo Gustavo tocou numa questão do progressismo. Né? Porque a gente associa uma escola moderna, uma escola progressista, tecnológica e tal. Qual é a crítica que a gente acaba fazendo, então, a isso que está acontecendo nesse progressismo educacional? Em que sentido a educação perde com o que está acontecendo? Eu já mencionei né, que é a ideia do pragmatismo mesmo. Okay. Então, a educação, ela vira um fim em si mesma, ou os resultados que ela pode trazer, e isso perde a essência da educação. Né? A educação serve para que você aprenda algo por ele mesmo. Algo é digno de ser aprendido, até porque isso tem a ver com Deus, o Criador, que aponta para ele e para a glória dele. Então, para mim, nesse sentido, você vai ter ferramentas que antes eram usadas justamente para valorizar aquilo que está sendo estudado, para você simplesmente ter ferramentas que vão ajudar o aluno, por exemplo, a dominar aquilo ali por um determinado tempo para atingir um determinado objetivo. Que é aquela velha história do estudar para passar na prova, ou para passar no vestibular, ou no concurso, e é sempre a mesma coisa, né? O aluno faz a prova e no dia seguinte ele reclama ou desabafa, não aprendi nada, não lembro mais de nada, mas tirou uma nota boa na prova. Sim. E, obviamente, isso não é uma educação que perdura, que, de fato, ensina, né? Porque a crítica pragmática da educação está em jogo nesse processo todo. Sim, sim. O pragmatismo é uma coisa, assim, eu acho que sempre foi uma tentação, vamos dizer assim, no coração do homem, né? Fazer as coisas por causa de resultado, né? De objetivos, né? O problema é quando você institucionaliza isso, né? E transforma isso realmente, né? Aquilo que antes era preservado, dizia assim, isso daqui a gente faz não por causa de um objetivo pragmático, um resultado que eu consigo colher, e aí você para de pensar dessa forma e pensa, não, nós temos que otimizar o nosso tempo que nós gastamos na sala de aula, né, com as crianças, otimizar para um outro propósito, que não seja o propósito do ser humano. O ser humano ser humano, né? A imagem e semelhança de Deus. Mas uma outra coisa que está por trás, que é mais importante ainda, para o qual nós vamos orientar essa pessoa. Aí o pragmatismo vira. Bom, naquele momento em que tudo isso está acontecendo, é o desenvolvimento natural da Revolução Industrial. Sim. Vamos treinar os alunos para que eles possam ser úteis ao mercado de trabalho. E é impressionante, tanto que quando a gente fala isso nesses termos, a pessoa pode estranhar, falar assim, nossa, realmente é reducionista, né? Reduzir. Mas quantos pais não vão até a escola e decidem a escola baseado nisso, exatamente nisso? Com toda certeza. Qual é a carreira que o filho vai ter? Ele vai estar bem preparado para o mercado de trabalho?
E tem gente que tá cego que não percebe que isso é reduzir e muito a vida da pessoa. É importante ela ser um bom trabalhador? É importante ela saber trabalhar, mas eu não posso transformar todo a educação em preparo. Vale a pena fazer coisas que não têm nenhuma implicação necessariamente prática. E parte do mito também tem a ver com pensar que a educação clássica, então, cristã clássica, ela não forma Não vai vocacionados. Não, pelo contrário. Vai formar vocacionados muito bem instruídos, acadêmicos, bem doutrinados e treinados. A outra educação forma só vocacionados, ela forma de maneira mecânica e industrializada. Essa é a grande crítica, por exemplo, eu mencionei anteriormente o John Dewey, que é considerado o pai da educação moderna lá nos Estados Unidos, influenciou muito a educação aqui no Brasil, especialmente a educação pública, e ele dizia exatamente isso, né? As escolas precisam ser parecidas com fábricas ou indústrias. E isso se reflete muito, até em termos de ilustração, naquele clipe do Pink Floyd, Another Brick on the Wall. We don't need no education. We don't need no education. E o clipe mostra, né, as crianças, os alunos marchando ali numa linha, uma fabricação em série, numa fábrica, numa indústria, como se eles fossem apenas mais um tijolo na parede, um número, né, e não de fato uma pessoa, corpo-alma, alma-corpo, que precisa ser educada para ser de fato livre, né? Que aí envolve a questão das artes liberais, como os escravos, então, recebiam educações mais voltadas para o mercado ou para a ideia do trabalho, Para que ele seja útil. para que ele fosse útil, enquanto aqueles que eram de fato livres, eles tinham essa disposição do tempo, não para serem inúteis ou simplesmente filosofarem o dia inteiro, mas para usarem o conhecimento, sabedoria, em prol do reino, né, da sociedade e assim por diante. Legal. Dentro dessa pegada aí que a gente tem ouvido, né, há um mito de que a educação cristã, por causa do conceito cristão, é uma forma religiosa de catequizar a cabeça da pessoa. Porém, o que eu vejo, né, na prática é que a ideia de uma educação cristã clássica é uma ideia exatamente de usar um conceito bem usado ultimamente, que ela é libertária. Porque ela te coloca em contato, de fato, com o mundo de Deus para um pensamento mais amplo e consistente do que o contrário do que a gente está vendo na educação moderna. Essa sim é uma mentalidade de catequização. Né? Vamos pegar aqui a própria base da educação moderna, evolucionismo. E ai de você que questione o evolucionismo como base do saber científico. Sim. Então isso aqui é catequização, que não te permite extrapolar ou pensar para fora daquela bolha. Um aprisionamento, né? Já a educação cristã clássica, e aí me corrijam se eu estiver errado na minha leitura, ela parte do criacionismo, mas em diálogo com o evolucionismo para dizer, olha aqui onde falha o sistema. Exato. Olha onde ele não se sustenta. Mas eu tenho que mostrar, eu faço o outro pensar. Então me parece que a educação cristã clássica ela é bem mais ampla nessa formação. Com certeza. De fato, a educação cristã clássica tem o objetivo de formar pensadores críticos. Essa é uma boa palavra. E assim, a verdade é que se você for crítico, mas ao mesmo tempo você for baseado, né, em algo real, em algo verdadeiro, você vai ser crítico da mentira. Exato. E infelizmente hoje, se você for com esse discurso numa faculdade e muitas vezes numa escola, né, e você fala assim, o que você está querendo fazer aqui na escola? O que você está fazendo aqui na faculdade, na universidade? Antigamente, você até poderia ouvir dizendo que eles estão perseguindo a verdade, mas hoje em dia isso já não se fala mais. Legal. Essa também é uma boa observação. Verdade já é uma coisa que parece antiquado, parece impossível, até porque agora se imagina que existem várias verdades, né? Ou melhor dizendo, a gente sabe todo mundo sabe que não existem várias verdades, mas o que quer dizer com isso é dizer que é mais importante eu validar diferentes formas de pensamento do que eu criticar as diversas formas de pensamento porque eu acredito na verdade. Só critica quem acredita que existe um padrão. Senão, não é pensamento crítico. É pensamento que
na sua essência, já nasce para validar tudo. Então, quando você vai para uma universidade e está sendo ensinado um pensamento que valida qualquer coisa, já não pode ser pensamento crítico. Já é impossível. Mas, sim, numa educação cristã clássica, a gente está formando crianças para serem adultos capazes de pensar criticamente, mas isso não quer dizer que você não reconheça a verdade. Pelo contrário. É interessante que a catequese é um método cristão clássico. O problema não é a catequese. O problema é o que você está catequizando, ou o conteúdo que você está passando por meio da catequese, que nada mais é do que a estrutura de catecismo. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Né? Então, quando você, inclusive baseado em Deuteronômio capítulo 6, ali, quando Deus fala sobre o Shema, né? Shema Israel, há um verbo ali traduzido em português, geralmente, que é o inculcar. Então, a ideia da educação cristã clássica, diferentemente da educação moderna, muitas vezes, ou daqueles que são intolerantes com o cristianismo, eles de fato fazem uma lavagem cerebral. Você só pode defender o evolucionismo, a Terra ela tem bilhões de anos, se você pensar diferentemente disso, você já foi catequizado de maneira errada. Tá? Então, em outras palavras, para você ser um pensador crítico, nós passamos tudo pelo crivo da verdade. A verdade é objetiva, a verdade ela vai manifestar aquilo que é falso em qualquer coisa, inclusive na educação cristã clássica, ou na maneira como ela é aplicada, né? Porque a gente está falando de alguns mitos aqui, mas existem, de fato, alguns calcanhares de Aquiles, algumas coisas que precisam ser aprimoradas, coisas que nós não estamos fazendo ainda tão bem assim, porque, afinal de contas, é uma reconstrução, é uma reestruturação. Então, o crivo da verdade ele tem que ser para tudo, inclusive para nós mesmos. Esse é um ponto importante na educação cristã clássica. Existe uma verdade. Isso. Existe um ponto de partida referencial. Legal. Mas aí você falou de calcanhar de Aquiles. Levanta por exemplo, aqui para o pessoal entender essa própria reflexão que o grupo faz, o movimento faz sobre o assunto. Que faz parte também daquilo que eu chamo de um mito, mas é um mito mais interno. É aquilo que nós começamos a conceber de alguma forma, recuperando tudo isso, mas que já se mostrou falso. Que é, por exemplo, a ideia do trivium como áreas ou fases de idade de maneira estanque. Como é que isso aconteceu? Né? Uma das pessoas que, na providência de Deus, acabaram sendo usadas para recuperar esse movimento todo foi a Dorothy Sayers. Muito conhecida. Muito conhecida. Ela escreveu um artigo, né? Ela, lá em Oxford, ela, na verdade, deu uma palestra sobre isso, que virou um artigo depois, falando sobre as ferramentas perdidas do aprendizado, ou da aprendizagem. Então, ela estava olhando para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, ela contemporânea ali de Lewis, de Tolkien e tal, ela começa a perceber que essa deterioração da educação já estava acontecendo. Né? Então, ela fala, bom, a gente precisa voltar para aquilo que sempre funcionou. Né? Então, ela fala sobre isso e ela faz uma associação das fases do trivium, a gramática, a dialética e a retórica, com as idades das crianças. Né? Então, a criança, numa fase menor, ela está mais apta às ferramentas da gramática. Aí ela vai crescendo um pouco mais, ela está mais apta agora às ferramentas da dialética, e aí quando ela vai se tornando um jovem adulto, ela está mais apta às ferramentas da retórica. Então, isso, em termos de associação de fases, é algo bom, mas para muitos, hoje, numa simplicidade de aplicação, eles acabam dizendo, então a fase da gramática é de 4 aos 9 anos de idade. A criança fez 10 anos, já entrou na dialética, e quando chega ali aos 12, 13 anos, já entrou na retórica. Como se fossem coisas que não se... Tá? Então, se interligassem. Não se interligassem. Então, em cada fase, de fato, você percebe inclinações maiores. Essa é a criação de Deus. Cada ser humano, então, passando pela infância, ali se tornando um juvenil e finalmente um jovem, ele vai ter tendências. Mas isso não quer dizer que no período em que a escola, por exemplo, está usando as ferramentas da gramática, não possamos ter aspectos de lógica e de retórica aqui. Ou lá na retórica
não podemos ter qualquer tipo de ferramenta que seja mais ligada à gramática. Então, isso é uma coisa que ainda interfere em escolas e, inclusive, no movimento de homeschooling também, que às vezes usa dessa maneira de uma forma muito engessada e estanque. Estava criando uma caricatura Isso. que está mais propensa a ser, inclusive, criticada por qualquer pessoa com um pouco de senso comum, né, de juízo, que olha e fala assim, poxa, mas se é isso que vocês estão propondo como educação cristã clássica, poxa, já consigo ver essa falha, porque eu vejo que uma criança, por mais pequena que seja, e que está, de acordo com o seu modelo, ainda na fase de gramática, mas, poxa, você não vai desenvolver os aspectos da lógica e da retórica também? Né? E aí uma recuperação mais profunda da educação cristã clássica, dos métodos clássicos, e olhando para as artes liberais, né, para o trivium, que a gente acabou de falar, né, gramática, dialética e retórica, uma recuperação mais completa vai entender que as coisas que você faz, né, os hábitos da gramática, eles envolvem necessariamente comparação e envolve também você falar a respeito, expressar-se a respeito delas também. Na lógica, tem aspectos gramaticais da lógica. Catequéticos. Exatamente, tem aspectos retóricos também, e assim por diante. Em todos eles, você tem uma interconexão, uma interpenetração, talvez, das três artes, porque elas compõem um todo. Então você tem uma interconexão entre todas essas coisas, até porque a verdade, ela é uma coisa completa. Você não consegue dissecar a verdade em partes. A gente, na educação cristã clássica, a gente fala isso quando a gente diz, a gente não vai quebrar a realidade em matérias, né? Separar matemática é uma coisa, geografia é outra coisa. Todas essas coisas, elas estão juntas, se apresentam como uma coisa só na realidade. E assim também é o ser humano. A linguagem, ela é composta desses três componentes: gramática, lógica, sintaxe e retórica, que é a aplicação dessas duas coisas como um todo. Senão é uma complexidade mínima, né, que precisa existir. Precisa existir as três coisas para poder existir verdadeira linguagem. Então isso infelizmente, né, se voltar aqui, porque a pergunta do pastor Ayrton foi com relação a esses mitos, né? Então isso acaba se tornando, infelizmente, se tornou uma pedra de tropeço, acho que para algumas pessoas que estavam tentando resgatar o movimento da educação cristã clássica, um espantalho, né, que está suscetível a ser criticado, e nós estamos, porque todos, tanto nós como nossos alunos, né, e nós já fomos alunos de outros, né, todos nós estamos percebendo a verdade e não estamos percebendo a forma como o pastor Broto ensina, né, ou a verdade em mim, mas estamos perseguindo a verdade, nós podemos nos criticar e podemos chegar a algo cada vez melhor. Legal. Veja, a gente está conversando aqui, gente, sobre um tópico, né, que vai desmistificando essa caricatura até que se faz da educação cristã clássica. É exatamente a partir daí que você está ouvindo que surge um outro mito que eu acho que já deu para você começar a entender que são falácias, são mentiras, né? São difamações. Uma coisa que a gente ouve muito assim é o seguinte, ó, a educação cristã clássica, ou a educação clássica em si, é uma educação muito rígida e por isso não tem espaço para criatividade. Explica essa questão aí, porque assim, eu tenho visto, a gente esteve agora lá em Dallas na conferência, fui a convite, né, do Broto aqui, do Gustavo lá, para conhecer de perto, ver o que eles estão fazendo lá, e rapaz, eu fiquei impressionado com essa questão que desmonta toda essa falácia da ausência da criatividade, rigidez. Mas na experiência de vocês, o que vocês têm visto e como vocês têm mostrado essa falácia? Bom, vamos lá, eu creio que isso aí está relacionado àquele velho debate sobre o que é a verdadeira liberdade, né? E como já dizia o velho filósofo Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Okay. É claro que isso não é dele, ele está tirando isso daquilo que é bíblico e até, muitas vezes, do senso comum. Você pega, por exemplo, um grande artista. Ele não é um grande artista somente pelo talento.
o quanto ele se preparou para aquilo, o quanto ele se dedicou àquilo, quantas horas de investimento em que ele deixou de fazer algumas coisas, teoricamente deixou a liberdade de lado para se aprisionar ali aquela dedicação. E é claro que é exatamente o contrário. E eu penso, biblicamente, nesse sentido, dentro dessa definição do que é a verdadeira liberdade, quando a Bíblia nos apresenta a lei do Senhor, né, os 10 mandamentos, como a lei da perfeita liberdade. Então é quando você está, digamos assim, para os de fora, cativo ou aprisionado a uma série de leis, para nós, isso, na verdade, nos torna livres, ou nos faz atingir o verdadeiro potencial humano feito à imagem de Deus. Então, quando nós falamos sobre a educação cristã clássica ser rígida, ou que preza pela disciplina, nós estamos mostrando que é exatamente dessa forma que o discípulo ou o aluno consegue extrair o máximo possível de seus dons e talentos para que a sua criatividade, então, se manifeste. Né? Então, uma criatividade ou uma liberdade sempre debaixo ou dentro da própria liberdade de Deus, que é sempre maior que a nossa, ou mais ampla que a nossa. Né? Então, a verdadeira independência ou criatividade humana, ela só acontece de fato, ou ela acontece proporcionalmente àquilo que nós nos atemos em relação ao que Deus estabeleceu. Isso, em termos práticos, né? Assim, quando você coloca uma criança para aprender piano, né? Como é o caso lá em casa, os meninos não queriam de jeito nenhum aprender. É tolice eu esperar que ela já se sente no piano e já saiba tocar, ou mesmo compor, né, uma peça e tal. Infelizmente é isso que acontece muitas vezes nas escolas modernas, né? A criança entra pequenininha, não tem toda uma estrutura de preparação em que primeiro ela é receptiva, primeiro ela memoriza, ela respeita o passado, ela aprende com o que veio antes dela, para depois ela poder começar a sentar na mesa, né, e de fato ter contribuição. Não dá para eu sentar e pedir para o meu filho, que nunca sentou no piano, e pedir para que ele componha. Ele precisa primeiro copiar. Ele precisa copiar. Antes de copiar as peças, né, que foram compostas por outros compositores, ele precisa copiar coisas ainda mais básicas ainda, que são realmente entediantes, né? São chatas, elas, né, são repetições, mas ela forma a estrutura. Algo bem gramatical. Algo bem gramatical. Forma a estrutura na qual todo o resto do edifício vai sendo construído. Se ele aprender as escalas, depois ele aprender a tocar e copiar, né, outros grandes que vieram tocando músicas, eventualmente ele pode se desenvolver na sua criatividade e fazer uma contribuição única que ninguém fez. Mas para chegar lá, ele precisa caminhar dentro de estruturas. Okay. O interessante é que o Gustavo começou a mencionar, então, exatamente aquilo que é o construtivismo, né? Claro que o construtivismo é muito mais amplo do que isso. E também tem várias caricaturas, né, sobre o próprio construtivismo. Mas existe uma base que é exatamente essa. Existe um entendimento errado a respeito do que é o homem, da formação dele, a influência do pecado, todas essas coisas. Então, imagina-se que aquele homem, então, por competência própria ou pelas próprias forças, ele, deixado a ele mesmo o mais livre possível, ele vai, então, finalmente chegar àquilo que ele foi designado para fazer. Né? E é justamente o contrário, nós sabemos as consequências do construtivismo. E aqui, quando você falou a palavra receptiva ou receptivo, eu me lembrei de um termo que eu não sei se foi cunhado pelo Václav Gomes, ou se ele usa de alguém, que é o receptivismo criativo. Então, Deus, ele por meio de revelação, nós imitamos a Deus como criaturas, e dessa imitação, e pelo fato do Imago Dei, nós somos criativos. Então, Deus não está, como dizem por aí em outros tópicos da teologia, criando marionetes, robozinhos, não. Ele está criando homens e mulheres que, para serem de fato a sua imagem e semelhança, vão primeiro receber dele para depois criar. E não o contrário. O contrário é impossível. Okay. Né? Nossa criatividade depende daquilo que ele nos proporciona. É derivada, né? Ela é derivada e, querendo ou não, ela é teorreferente ou antiteorreferente por causa do estado de pecado do homem.
Tá, mas aí entra uma questão importante, né? Porque vai cair no outro problema do mito, é que se a educação cristã clássica, ou a educação clássica em si, ela fosse rígida, não tendo espaço para criatividade, não haveria espaço, então, para a arte, porque a arte requer. E o que a gente vê é exatamente o contrário. É a grande valorização que a educação cristã clássica tem sobre a arte. Né? A gente estava lá em Dallas, puxa, aquele coral que se apresentou a escola, que coisa fantástica. Né? Quando eu cheguei de Dallas, eu sentei com uma candidata, professora de arte da nossa escola, e essa foi minha questão com ela. Eu disse, olha, deixa eu te falar, eu não preciso de uma professora de arte para fazer aquelas apresentaçõezinhas que a gente faz de conta que as crianças ensaiaram, estava bonitinho, ai que lindinho e tal. Não, é profissional, filha. Deixa eu te dizer, eu quero algo profissional, eu quero que as pessoas venham ver as apresentações de que beleza, que arte, e isso glorifica a Deus. E a professora já vem dessa pegada, ela diz, pastor, mas é isso que eu quero também. Né? Então, isso desmistifica um tanto essa coisa de que não tem um lugar para arte. Fala um pouco mais do espaço da arte dentro da educação cristã clássica. Perfeito. Vocês que estão já lidando mesmo com isso aí. Né? Eu creio que tem a ver com aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Que eu lhe garanto, Ayrton, que nenhuma daquelas crianças ou daqueles jovens ali nasceu cantando daquele jeito. Lá em Dallas, né? Aquele coral. Ok. Então, o processo pelo qual eles passaram foi de muito treinamento, de muita disciplina, de muito sacrifício, né? De renúncia. Você precisa de tempo para aquilo. Uhum. Ou você vai fazer uma outra coisa, ou você vai se dedicar àquilo para que a sua forma artística se manifeste da maneira mais excelente, mais sublime possível. Uhum. Né? Então a arte, ela obviamente vai trazer um outro aspecto da educação cristã clássica, que é baseada numa tríade, né? A tríade dos transcendentais, que se chama. E várias coisas aqui já estão me lembrando de vários outros mitos. Legal. Então, você tem a tríade verdade, bondade e beleza, que é o aspecto estético das coisas. E eu ia tocar nesse ponto então, também, joia, já introduz aí. A educação cristã clássica, ela é muito voltada para a questão das artes, e todas as artes, tá? Você falou aí de coral, tem as artes plásticas, tem esculturas, desenho, tá? Isso tudo é resgatado num contexto assim, justamente para mostrar que esse mundo criado por Deus, ou o próprio Senhor, ele é a fonte daquilo que é belo, que também é objetivo, né? Sim. E não a ideia de que a beleza está no olho de quem contempla. Exato, esse é outro ponto legal. E aí, só tocando um pouquinho no que nós fazemos, que, por exemplo, a aula de artes para mim, como deve ter sido para vocês também, era isso aí, era uma coisa que era inútil, estava complementando lá o currículo estabelecido pela Secretaria de Educação, mas hoje olhando estando à frente de uma escola, eu vejo o que a gente faz nos primeiros anos, que é uma apreciação das artes. Os nossos alunos já sabem reconhecer pinturas, já sabem reconhecer detalhes. Eles já são grandes pintores? Não. Mas eles já sabem entender ou discernir entre o que é uma pintura que revela beleza e algo que é considerado como arte de maneira progressista, simplesmente porque alguma pessoa decidiu que aquilo fosse, independentemente de estruturas prévias, né? Ou já estipuladas. Então é impressionante ver que a nossa aula de arte também não é só uma complementação de tempo. Os nossos alunos talvez não virem grandes artistas, mas certamente apreciadores de boa arte eles serão. Legal. Uma outra coisa que a educação cristã clássica, e aí eu acho que é um refinamento que a gente precisa dar também, né? Mas que na sua essência deveria estar, a educação cristã clássica deveria estar resgatando também. Eu acredito que lá na Virtus eles já estão fazendo isso muito bem, é uma coisa boa também para o pessoal Corondel fazer, é o resgate dos esportes. Legal. Porque os esportes são um tipo de arte. Sim. Como? É uma arte que você não aplica numa coisa externa, mas você aplica no seu próprio corpo. E você tem que treinar e se
privar da sua liberdade, muitas vezes, para você poder se desenvolver em capacidades que outras pessoas não teriam. Do mesmo jeito que o menino não nasceu cantando, também ninguém nasceu correndo, né? Nem pulando, nem saltando, nem fazendo gol. E aí a gente começa comparando arte e esporte, porque as duas coisas elas não têm necessariamente em si um propósito útil, utilitário. Né? Você não faz arte se você quer ganhar dinheiro, né? Ou se você quer ser útil no mercado de trabalho, na linha de montagem. A arte te atrapalha. Você também não vai fazer esporte se você quer esse objetivo também, de ser mais uma peça, mas você faz esporte pelo prazer que isso te traz, pela beleza que tem nisso, você faz arte pela beleza que tem nisso. Nesses dois contextos, você treina o seu coração para amar o que é bom e detestar aquilo que é ruim. Você tem todo um aspecto de disciplina que vai sendo formado no coração da pessoa. E no fim das contas, é um tipo de recreação. E que é tão necessário para o todo da educação. Porque toda a educação necessariamente precisa desse aspecto de recreação, de descanso. Porque vale a pena ser feito por ser feito. E não porque tem um objetivo maior por trás. Né? E aí, então, o esporte e a arte, quando você traz, ajuda a gente, inclusive, a criticar a arte moderna. No esporte moderno, a gente não tem isso, né? De dizer assim, não, eu pratico esporte moderno. Como é que é esporte moderno? Como é que é esporte moderno, Bruno? Não tem ganhador e nem perdedor. Todo mundo ganha medalha igual. Isso não é esporte. Isso é uma corrupção do esporte. Então, aplica isso para a arte. Existe arte moderna. Independente se eu pintei uma coisa que, objetivamente, eu precisei de me esforçar, aprender, e que, né, todos olham e falam assim, objetivamente, falam, cara, isso aqui é uma coisa impressionante. Independente de eu ter feito isso, ou ter colocado um pinico virado de cabeça para baixo, né, todo mundo fez algo igual? Todo mundo ganha prêmio igual? O dadaísta ganha prêmio igual o impressionista? Assim, essa é a ideia absurda para a qual a gente aplica esse conceito absurdo, né, de relativismo estético para a arte, mas graças a Deus ainda não aplicamos para o esporte. Né? Eu estou torcendo para que a gente não aplique, né? Mas não chegue nesse ponto. Mas na escola muitas vezes a gente quer aplicar, né? Vamos extinguir aqui da escola a competição, a competitividade. Não vamos dar parabéns para um em detrimento do outro, porque todo mundo, afinal de contas, foi esforçado e tal. Então a gente já começa desde cedo ensinando o coração da criança a não valorizar aquilo que de fato tem mérito, tem valor, tem virtudes. E a gente está vendo isso. Esse foi um outro mito que eu havia lembrado, exatamente quando você falou sobre rigidez, sobre a questão artística. E a falácia que acontece então na educação cristã clássica, ou nas escolas cristãs clássicas, eles não valorizam os esportes, ou os jogos, ou o lúdico, né? E, de fato, infelizmente, em algumas escolas nos Estados Unidos, por exemplo, nesses 40 anos de resgate do movimento, mais ou menos por aí, várias escolas começaram a se demonstrar dessa forma. Eram alunos que se tornavam grandes oradores, mas péssimos atletas. Agora, você imagina isso numa cultura americana, onde os esportes sempre foram valorizados, e até de uma forma errada, né? E você tem escolas agora que estão, de fato, desvalorizando o esporte em prol de uma boa oratória. E não precisa ser assim. Não deve ser assim. Porque quando a gente resgata essa ideia do esporte em si, do atlético, isso tem a ver com o nosso corpo. E se tem uma coisa que a educação cristã clássica faz, é resgatar o todo. O homem como um todo. Aquela ideia da antropologia. Né? O homem psicossomático. Corpo, alma, alma, corpo. Não é um corpo que tem uma alma dentro. Não é uma alma que está aprisionada dentro do corpo. Então, a maneira como nós lidamos com o corpo, inclusive, quando o Gustavo estava falando de o sacrifício do atleta e tal, quantas ilustrações o apóstolo Paulo não usa sobre isso, né? Pugilismo, atletismo, em relação às questões espirituais, obviamente. Né? Então, você percebe que na maneira de treinar ou nutrir os nossos alunos na educação, isso tem a ver com a maneira como o corpo é tratado. Mais uma vez, nem todos vão virar grandes atletas. A ideia não é isso.
que da Virtus saia um grande jogador de futebol. Ou seja, né? a ideia não é utilitária. Não o é. esporte. Ela Ok. tem grande utilidade quando feito pelo prazer de ser feito. Aí ele tem utilidade. Mas Talvez não é pela para mim, utilidade. se a gente fosse usar um exemplo utilitário, ou que traz resultados, porque a educação cristã clássica traz resultados. Uhum. O nosso maior propósito não é formar um grande jogador, mas sim transformar um menino ou uma menina tímidos em alguém que é minimamente atlético. Isso já seria fantástico. Com toda certeza. E aí vocês mexem exatamente num mito que, de fato, o pessoal também traz como crítica, que é a questão do esporte mesmo. Sim. Isso aí é... Veja, eu estou me inserindo agora nesse contexto e eu ouço já. Agora eu imagino vocês que estão ali lidando, né, com esse tipo de mentalidade. Bom, Já começamos a ouvir os boatos sobre a Virtus aqui em Brasília. Já tem boato? Já tem boato. Tipo? O boato é, não vou levar meu filho para lá porque lá eles não brincam. Uau. Lá eles não jogam. Lá eles não têm o lúdico. E aí nós dizemos, bom, basta nos visitar, passar um dia lá e ver que isso não passa de um boato, de uma falácia. E infelizmente isso acontece, né? Sim. A quebra do 9º mandamento o tempo todo. As pessoas, na verdade, não querem conhecer, elas querem denegrir para justificar o fato de que não querem esse tipo de educação, não querem... Algumas, talvez, iludidas com boa intenção ou bem intencionadas, mas a verdade é essa. Nós não temos o lúdico pelo lúdico, nós não atraímos crianças com uma escola totalmente colorida e com um parquinho assim assado, mas o lúdico tem o seu propósito, os jogos têm o seu propósito, a ginástica tem o seu propósito para formar aquele menino, aquela menina em rapazes e moças que sabem valorizar o seu corpo. Essa, inclusive, foi uma questão, né, lá em Uberlândia que eu ouvi, né, mas não como uma crítica, mas provavelmente vindo de uma crítica, que é essa questão. Qual é o lugar do lúdico na educação clássica? Sim. Ora, de novo, se a gente está trabalhando com a estética que glorifica a Deus, nós estamos trabalhando com o conceito do esporte que glorifica a Deus, nós estamos trabalhando com arte que glorifica a Deus. Isso é construído em meio lúdico. Puxa, é uma coisa, não dá para você separar. Né? O lúdico está envolvido em todo o processo da criatividade. É impossível. Olha, as nossas crianças brincam, isso eu lhe garanto, e não ficam ajoelhadas no milho o dia inteiro. Essa observação é importante. Vamos lá, as crianças que fazem educação cristã clássica, elas brincam e não ficam ajoelhadas no milho o dia todo. Exatamente. Maravilha, maravilha. Tá, mas vamos lá, mais uma aqui, que também tem sido questionado e tal, né? Educação cristã clássica lida como com a tecnologia? Como é que isso funciona? Deixa eu começar aqui pelo... A gente começou... Até porque esse papo aí não vai poder ir tão longe, né? Porque haverá outras conversas. Sim, temos outras conversas mais específicas. Mas dá um spoiler, né, moçada? Agora um spoiler na coisa, né? Sim, bom, a gente tem que usar a tecnologia como ferramenta. Eu acho que isso... Começa por aí, né? Acho que isso resume bem. Tecnologia nada mais, nada menos do que algo que o homem cria para estender as capacidades naturais do seu corpo. Então, nesse conceito de tecnologia, uma colher é uma tecnologia. A gente pode dizer que é uma tecnologia até um tanto primitiva, né? Tanto clássica. Boa! Clássica porque a gente usa até hoje, né? Então, mas ela é basicamente a extensão da mão. Né? Da mesma forma, né? O óculos, né? Uma extensão do meu olho e tal. Todas as coisas que nós criamos, que são tecnologias, servem para estender o alcance do nosso corpo. Né? O avião, uma extensão dos nossos pés, né? Para nós corrermos, irmos até um outro local mais longe. Toda tecnologia, então, em tese, ela não é nem boa nem ruim, né? Porque ela é só um meio para você estender o seu corpo. Agora, ela pode ser usada para grande bem ou para um grande mal. Da mesma forma como eu também não preciso de nenhuma tecnologia para fazer o mal para alguém. Mas se eu tiver alguma tecnologia que estende, potencializa o meu alcance, também vai potencializar o alcance do mal.
Então, tecnologia, ela é, vamos dizer assim, igual um verbo transitivo, né? Não é nem bom nem ruim. Depende de qual é o objeto. Né? Amar não é nem bom nem ruim em si mesmo. Amar o quê? Né? Então, como você utiliza a tecnologia que vai determinar. Tem coisas que ajudam a vida humana. Quando você utiliza essa tecnologia, você está ajudando a vida humana. E é perfeitamente bom e justo. Mas no processo educacional, o processo educacional ele é necessariamente um processo de dor. Ele é um processo de disciplina. Não estou falando de disciplina física, não estou falando... Tem espaço para isso também, como no esporte. Né? Como, por exemplo, a privação de você ter que ficar sentado numa cadeira, muitas vezes, justamente para sua atenção e tudo. Então tem um aspecto físico, sim, dessa disciplina. Mas eu estou dizendo, mais do que isso, é a disciplina de você ouvir o outro. É a disciplina de você ler com atenção, é a disciplina de você memorizar, é a disciplina de você raciocinar. E tem muitas tecnologias que, em outros contextos, seria perfeitamente bom e útil para você estender a sua capacidade humana, e você tem que abrir mão dessas coisas para você poder utilizar os músculos que você tem, sejam eles músculos físicos ou intelectuais. Porque se você não desenvolver esses músculos, você vai ser tão dependente de uma tecnologia que você agora vai não poder se desenvolver como pessoa como você poderia antes. Uhum. Então, vamos pegar aí a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é o caso mais extremo, eu acho. Né? É a última coisa, né, que a gente desenvolveu como criados à imagem e semelhança de Deus, é uma coisa que replica muitos aspectos do que nós fazemos quando nós estamos pensando, né? Que é o diálogo, é a fala. Agora, se eu utilizo a tecnologia, a inteligência artificial, para pensar por mim, eu estou atrofiando a minha capacidade de pensar. Eu estou atrofiando a minha capacidade de pensar. E eu não quero isso. Ok. Por isso que eu vou limitar o uso dessa tecnologia. Da mesma forma que eu não dou uma calculadora para o meu filho quando é hora de ele aprender a somar. 1 mais 1, 2 mais 2 e assim por diante. Uhum. Porque, mas você está dizendo que é ruim usar a calculadora? Não, não é ruim. É só que nesse momento ela joga contra o objetivo. Da mesma forma como não é errado eu pegar um carro, mas se é para eu aprender a correr e competir e me desenvolver e o meu corpo ser saudável, eu não vou pegar um carro, eu vou pegar e vou andar. Uhum. Não posso ir para a academia e colocar um robô para fazer a academia por mim, né? Correto. Esse é um tipo de coisa que a gente entende que não faz sentido. Não faz sentido você falar assim, vai lá na academia hoje o pessoal fala malhar, mas para treinar, né? Aí a pessoa, não, eu não vou não, mas eu vou mandar meu robô ir por mim, né? Ele vai treinar por mim. Não faz sentido isso. Sim, nenhum. Quando a gente delega o pensamento, né, e o processo educacional para tecnologias, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Delegando aquilo que não poderia ser delegado. É por isso que o Gustavo, quando ele foi embora, ele vai de escada e não de elevador. Boa! Só 8 andares. Mas descendo, né, é tranquilo. Eu queria ver para baixo todo santo ajuda. Mas só, mais uma vez, colocando de maneira bem prática, né? Hoje, escolas, além dos resultados, né? Tem tantas escolas que o primeiro lugar passa em medicina, tem tanto curso de medicina assim, né? Todo mundo passa. E aí, as outras maneiras venha, nós temos o curso de robótica, venha, nós usamos telas, cada aluno, nosso matricular, ganha um iPad. Veja, nada contra o iPad, nada contra a robótica, ou até mesmo pessoas passando em primeiro lugar em medicina. O problema é que esse não é o objetivo. E, por exemplo, lá na Virtus, ou na educação cristã clássica, nós não valorizamos as telas, justamente porque nós entendemos que existem outras formas que vão atingir melhor o objetivo em termos de treinamento dos nossos filhos em relação ao uso do cérebro e tudo mais. E só para deixar claro, por exemplo, nós teremos um curso de robótica, só que não vai ser um curso de robótica como um chamariz. Né? Olha, aqui nós temos robótica e tal, pode trazer seu filho que ele não vai ficar atrasado. Não, o curso de robótica vai ser uma maneira de nós apresentarmos o que é hoje algo da criação de Deus, faz parte do nosso mundo, só que nós treinamos ou apresentamos a robótica usando o Trivium, por exemplo. Tá? Então, os nossos alunos, eles não vão simplesmente aprender a montar um robô ou tal. Eles vão entender as fases do Trivium usando aquele conteúdo. E essa é a grande ideia da educação cristã clássica, por isso ela é tão
libertária, no bom sentido da no bom coisa, sentido, né? sim. Você ensina os seus alunos a aprenderem, a dominarem qualquer tipo de conhecimento. É claro que naquilo que eles têm inclinação, eles vão se sobrepor, eles vão brilhar, mas vão ser capazes de entender tanto de robótica, como de mecânica de carros, como de culinária, artes, matemática, linguagem e tudo mais. Muito legal. Gente, deixa eu aproveitar aqui para divulgar, né? Dia 25 a 27 de setembro, nós vamos ter aí nossa primeira conferência de educação cristã clássica lá na Corandeu, em Uberlândia. Quero te convidar para participar com a gente. Vai estar ali com a gente, ó, esses dois caras aqui que estão te dando um show aqui sobre essa questão, né? Reverendo Broto, Reverendo Gustavo vão estar com a gente. Mais ainda, pastor Lucas Evangelista, que é outro cara fera nesse assunto, vai estar lá com a gente também nessa conferência. Professora Tânia da Corandeu e quem já conhece, provavelmente Jean-Marie Lambert vai estar com a gente nessa conferência. Vai ser uma baita conferência lá em Uberlândia. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa que é bem legal. O melhor de tudo, 0800. De graça. De graça. Uma vez eu brinquei na igreja, né? Era algum evento que ia ter de graça, eu brinquei na igreja lá do púlpito e disse assim, gente, isso após o culto, que fique bem claro, né, que no culto a gente não faz esse tipo de gracinha. Então, após o culto, eu disse assim, gente, vai ser de graça, né? E de graça até injeção na testa. Aí eu disse assim, não, é demais, né? Aí uma irmã da igreja disse, não, depende, pastor, vai que é um botox. aí serve também na testa. Eu disse, rapaz, é verdade. E é um bom desconto para botox. Então, hoje o pessoal está disposto a pagar muito por uma injeção. Uma injeção na testa, exatamente. Então, olha aí, cara, nós vamos ter essa conferência, você não pode perder lá, 25 a 27 de setembro, lá em Uberlândia, Corandeu, presencialmente, hein? Não perca. Tá? E se você está aí acompanhando, está vendo a seriedade do que a gente está fazendo, a construção que a gente está fazendo, e tem, pastor, eu estou procurando uma escola assim para o meu filho, uma escola que realmente tenha esse foco na pessoa sendo construída, a imagem de Deus, Imago-Dei. Conhece lá a escola Corandeu? Até porque até dia 30 de setembro, você vai poder matricular teu filho com 30% de desconto durante o tempo que teu filho estudar com a gente. Não é 30% na primeira mensalidade, desconto vitalício. Não. É um desconto vitalício, porque o Grupo Corandeu está construindo toda uma estrutura universitária para Uberlândia e teu filho, enquanto estiver na Corandeu, tem 30% de desconto. Mas isso vale para inscrição até o final de setembro. Tá joia? Deixa eu voltar aqui à nossa questão. Tem outros mitos que você tem ouvido? Tem, deixa eu pegar essa deixa aí, inclusive do que você falou. Muitas famílias já têm ouvido falar que a educação cristã clássica ou escolas cristãs clássicas são apenas para a elite. Rapaz, legal. E isso, na verdade, já seria mais outro assunto aí para passar a tarde toda falando. Sim, né? legal. Bom, essa deturpação do termo elite. Que claro que vem desse progressismo também, dessa ideia de igualdade, né? De divisão comum dos bens. Os burgueses contra a classe operária, e por aí vai. Exatamente. Essa lacração idiota. Então, se você pegar, basicamente, o significado, a origem da palavra elite, você vai ver que é do latim, eligere, que quer dizer escolher, eleger. Tá? Então, eu duvido que alguém que fale sobre a disputa da burguesia com o proletariado, eu duvido que eles escolham coisas que não satisfaçam a eles mesmos. Mesmo que a escolha deles seja algo ruim, de alguma forma está satisfazendo. Né? Então, em tese, você escolhe aquilo que você acha que é bom para você. E por que isso é importante dentro desse conceito de elite? Porque se você pega mais uma vez a questão do vocábulo, como ele era usado até o século XVIII, veja, mais uma vez nesse momento de transformação. Século né? XVIII, cara. Até o século XVIII, elite ou algo elitista era usado para bens ou coisas de grande valor. Tá? Então, mais uma vez, eu pergunto se até mesmo quem pensa desse jeito não gosta de comer uma comida com um bom gosto, uma bebida saborosa, tá? Isso tudo faz parte da elite. É aquilo que tem grande valor, porque né, tem características
boas, gostosas, apetitosas. E a educação cristã clássica, por sua vez, sempre foi considerada assim, e agora nesse resgate, é tratada como uma pérola de grande valor. Investir nisso, por mais que custe de fato um pouco, é algo que vale a pena. Ok. Tá? Então, essas famílias de Uberlândia, de Brasília, de Alphaville, elas podem e devem buscar algo assim, né? Porque o valor daquilo é de fato, né? Ele realmente existe. E claro que cabe aqui uma questão até do envolvimento da própria igreja. Isso que a gente está falando está dentro do projeto Reino de Deus, não são coisas separadas, né? Escola, igreja, famílias, mas quando então talvez uma igreja se envolva para ajudar, por exemplo, uma família que não tenha condições totais de matricular seu filho numa escola assim e poder subsidiar, né? Ou o Gustavo pode falar um pouco melhor sobre isso, desenvolvermos fundos, né? Okay. Para que isso também seja possível. Então a ideia não é uma escola cristã clássica só para os ricos da cidade. Nós repudiamos essa ideia, tá? Porque essa ideia de elite ou os ricos da cidade também tem a ver com isso que a gente falou anteriormente, né? Dessa discussão ou dessa deturpação progressista aí. Mas é realmente para a elite, no sentido de saber que aquilo é uma pérola de grande valor e eu vou fazer um sacrifício enorme para colocar o meu filho ali. Ok. Antes de tu falar, Gustavo, esse é um ponto, por exemplo, lá na Corandeu, quando os pais procuram a escola, eles têm que passar por uma entrevista. Nós precisamos compreender bem que o pai entenda a proposta da escola. Sim. Até porque se eles não compreendem, a gente também quer dizer para eles assim, olha, cara, tem excelentes escolas cristãs por princípios nessa cidade. Eles vão atender melhor a tua expectativa do que a gente. A gente coloca isso na nossa entrevista mesmo para os pais. E um dos pontos que eu coloco para os pais é o seguinte, você tem que entender que essa escola é uma escola elitista. Ponto. Mas o que isso significa? Não significa que é uma escola para ricos. Exatamente o que você acabou de colocar, gente. Não é uma escola para ricos. Tanto é que se o pai aqui ele pode ter a fortuna que for, eu quero matricular meu filho aqui, mas esse cara não compreende o que é a visão da educação cristã clássica, eu quero dizer para esse cara, pega o teu dinheiro, coloca naquela escola cristã ali, 4 mil, 5 mil, mas tu pode pagar, leva para lá. Por quê? Porque você não entendeu a visão educacional que a gente está propondo, e aí a gente não vai te atender, tu vai ficar frustrado, é melhor você ir para outro lugar. Mas é uma escola elitista, veja, eu estou recusando o rico, porque ele não entendeu a visão. Então o elitismo da educação cristã clássica não tem a ver com essa questão do pobre e do rico, tanto é que nós também estamos trabalhando na criação de um fundo para atender, inclusive, crianças pobres que por mérito, a gente diz assim, cara, esse garoto merece estar aqui. Não é cota, né? Não é cota, exatamente, que é outra coisa ridícula. A gente pode até discutir isso mais na frente. Essa coisa ridícula da cota não é mérito. Não é porque ele é pobre que ele não tem a capacidade, aptidão, inteligência para estar numa escola como essa. E aí a gente tem essa preocupação com o fundo, criar fundos para atender essa criança também. Fala um pouco aí dessa questão dos fundos que ele mencionou de ti. Sim. Eu ia comentar antes que o termo elite aí me lembrou a forma como a gente aplica o termo para, por exemplo, um esquadrão de elite. Né? Exato. Legal. Todos querem um esquadrão de elite na hora do perigo, né? Exatamente. Ninguém quer um policial mal treinado para fazer o trabalho. E da mesma forma que ninguém quer também um filho mal treinado, né? Mal desenvolvido, mal educado. Então, sim, faz todo sentido. A questão dos fundos é que a gente conversava, Broto e eu, um tempo atrás, sobre a experiência que eu tive lá nos Estados Unidos com o meu filho, que quando ele foi entrar na escola cristã clássica, onde ele estudou lá, na entrevista, muito semelhante a essa entrevista que você estava falando, pastor, o diretor lá, ele me perguntou qual igreja que eu era e tal, porque as igrejas da região, muitas delas tinham esses fundos, né, de apoio diaconal para as famílias que queriam colocar os seus filhos naquela escola, mas talvez não pudessem, por uma questão de dificuldade financeira. E lá, obviamente, né, a escola é que primeiro escolhia e recomendava, né, dizia para a igreja. Exatamente. E a igreja
então também fazia também a sua análise, né? Uhum. Imagina que cada igreja ia fazer a sua análise, né? Vai ver se é membro da igreja, seja qual for, sei lá, a lista de pré-requisitos que a igreja precisava ter, né? Mas eu falava disso, da gente se juntar, talvez fazer uma coisa assim para as escolas cristãs clássicas aqui no Brasil, para que nós tivéssemos esse fundo e a gente poderia buscar recursos, talvez nos Estados Unidos, no Brasil, de pessoas que quisessem investir nessas crianças, né? Cara, sem dúvida, para isso, a Associação de Escolas Cristãs Clássicas aqui no Brasil, seguindo o modelo lá dos Estados Unidos, vai ser muito útil para isso também. Legal, porque essa é uma questão. Antes de conhecer vocês, né, quando eu estou aqui trabalhando com essa questão lá no ano passado, ainda meio perdido um pouco, esse era um ponto que eu dizia para o nosso pessoal e para os sócios da Corandel. Nós temos que criar um fundo. Há, de fato, crianças que os pais não podem pagar, mas elas merecem essa educação, porque elas têm mérito. Né? Então, olha aí, que legal saber, né, que vocês estão nessa mesma pegada, porque aqui a gente vai poder construir muita coisa juntos, pensando em fundos mesmo para isso. Pô, que legal, olha que coisa boa saber, né, dessa visão de vocês também, que casa com o que a gente está propondo aí. Pô, muito legal, bênção. Direção, né? Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, gente, eu sei que o pessoal aqui, né, a gente está com um tempo curto para esse bate-papo, vocês viram que está sendo bem legal, tem um monte de outras coisas que a gente poderia estar tratando aqui, vale uma outra rodada, vamos planejar um outro bate-papo desse lá na conferência. Legal. Tem mais mitos a serem Tem tratados. mais mitos, exatamente, mas não sei se dá tempo de mais um, como é que tá? Acho que sim. Dá mais um? Se você quer propor, eu Não, proponho, eu quero que você ia proponha. falar de mais um boato que surgiu em relação a Virtus. Disseram assim, não vou matricular meu filho lá porque lá eles separam meninos e meninas. Né? Então meninos estudam em uma sala e meninas estudam em outra. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ouviu falar sobre isso e mais uma vez, não passa de um boato, estão redondamente enganados, precisam ir a Virtus para saber como as coisas de fato são. E, na verdade, ela deve ter ouvido falar sobre isso num telefone sem fio, onde algumas escolas, inclusive no Brasil, estão aplicando isso. Ok. Mais especificamente, escolas de linha católico-romana, que realmente adotam aí uma ideia de educação clássica que faz esse tipo de distinção sempre, tá? Então, as meninas sempre estão só com as meninas e os meninos sempre só com os meninos. Nós não acreditamos nisso, nós entendemos que isso faz parte, de alguma maneira, da herança ou daquilo que a educação clássica já fez um dia, e isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Não só hoje tem calcanhar de Aquiles, mas a gente olha para a história e aprende com a história ao que não fazer. Então, não obstante, nós temos sim projetos a partir do Fundamental 2, agora, a gente começa ano que vem o 6º ano, de ter cursos específicos para meninos e para meninas. Cursos. Que aí tem a ver com a ideia da vocação, do chamado, meninos para masculinidade, meninas para feminilidade. Perfeito. Mas quando forem estudar de maneira geral, né, o currículo, eles estão sempre juntos. Né? Nós queremos que a Virtus, ou qualquer escola cristã clássica, seja uma extensão do lar. Então, no lar você não separa o menino, a menina, numa instrução de culto doméstico, por exemplo, mas o menino faz algumas tarefas, a menina faz outras. E é interessante porque essas famílias, elas não se assustam quando elas descobrem que na Virtus, ou em escolas normais, né, meninas não jogam esportes com meninos. Meninas jogam contra meninas e meninos contra meninos. Né? Então, nesse momento pode haver separação, mas em outros, não. Então, mencionei isso porque provavelmente o Uberlândia vai acontecer, lá em Alphaville, quando surgir a escola, são os críticos de plantão, né, que acabam, então, tentando deteriorar o trabalho de uma escola e acabam usando falsidades, né, que critiquem aquilo que está acontecendo e estamos fazendo de fato errado ou mal, porque aí nós vamos aprender e vamos corrigir. Nós não temos medo nenhum de aprender e corrigir. Isso faz parte da educação cristã clássica. Exatamente. Muito bem, gente, nós estamos aqui chegando ao final, né? Infelizmente pouco tempo nós tivemos, mas vamos ter mais. Quero te convidar a conhecer o Grupo Corandel.
Tá? Eu quero terminar a minha fala te convidando a conhecer corandeu.edu.br. Veja o que é que nós estamos propondo. Não é apenas para a educação cristã clássica. Nós somos uma faculdade totalmente comprometida com uma cosmovisão cristã em todo o conhecimento. Hoje nós temos o curso de teologia, inclusive online também, já temos ele em EAD, presencialmente, temos o RH, temos pedagogia. Você tanto pode fazer uma complementação para fazer uma segunda licenciatura em pedagogia com a gente, com cosmovisão legitimamente cristã. E também o curso regular que começou agora. Tá? 4 anos aí, aulas síncronas, ao vivo, nada dessas aulas gravadas, que é triste, retenção baixa, aprendizado baixo. Não, aulas ao vivo, né? Com professores de excelência. Então, conheça o Grupo Corandeu. Tá? E não esqueça a nossa conferência agora em setembro. Quero concluir dando aqui uma palavra, mais uma vez, de agradecimento. Reverendo Rodrigo Broto, Reverendo Gustavo, estar aqui nos ajudando. Esses homens, na verdade, têm nos ajudado a construir a visão da educação cristã clássica no Colégio Corandeu. Né? E, então, muito obrigado por estarem... O Broto é a segunda vez, você é a primeira de outras, eu espero em Deus. Né? Conheça também o trabalho da Pilgrim, lá o aplicativo deles. Está saindo agora um livro, rapaz, você não tem ideia como é bom esse livro. A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, de Nancy Pearcey. Tem um livro que você já pode comprar na pré-venda. Procura lá no aplicativo também, no site. No site, a pré-venda desse livro. Sabe? Nós estamos vivendo um mundo que está tentando desconstruir mesmo o conceito de ser homem, ser macho, né? E a doutora Nancy Pearcey mostra todas essas estruturas, como elas foram construídas para uma cultura cada vez mais frágil, uma cultura fraca. Então, compra esse livro, escuta o que eu estou te falando. Pronto, fala um pouquinho aí, as tuas considerações finais, fala um pouco da Virtus Mais aí, esses avanços que estão acontecendo. Obrigado mais uma vez, Ayrton, é sempre um prazer estar aqui falando sobre isso e parte dessa construção. Eu gosto de dizer, frisar isso, nós somos uma geração ponte, nós não fomos treinados assim, mas pela graça de Deus, na providência de Deus, Ele está derramando o seu espírito nessa geração. Amém. E nós que somos os pais, precisamos então correr atrás, estudar, nos preparar, para que os nossos filhos, as próximas gerações, tenham esse tesouro, né, que nós não tivemos, e aí os nossos bisnetos e gerações posteriores possam experimentar isso mais uma vez e preservar, né? Amém. Porque a gente está falando de algo que foi destruído e que está sendo restaurado, e a ideia não é só reconstruir, mas preservar. E a Virtus está aí para isso. Inclusive, a gente está restaurando o nosso novo prédio, que Legal. Inauguraremos ano que vem, se Deus se permitir. Orem por nós, pedimos muita oração, porque não é fácil. Muitas famílias procurando. Isso implica em muitos profissionais, muita dedicação. E, graças a Deus, até o momento, o Senhor tem nos ajudado e vai continuar ajudando com certeza. Vale muito a pena investir na educação cristã clássica. É a pérola de grande valor. Aleluia. Reverendo Gustavo, suas considerações, fale do Quinta Essência também, deixa o povo conhecer aí o Quinta Essência. Quinta Essência, exatamente. Obrigado. Obrigado, pastor, pelo convite mais uma vez, é um prazer. E, sim, inclusive, obrigado por falar do livro, né? O novo livro que a gente está lançando, a doutora Nancy Pearcey. A gente vai ter até também uma jornada de estudos juntos, né? Que as pessoas vão poder entrar e participar de momentos ao vivo, né? Com pessoas líderes cristãos e tal, e a gente está... provavelmente vai ter a doutora Nancy também num desses encontros. Que coisa boa. Falei com o filho dela já estamos acertando, só falta a data. Mas é um prazer. A gente está, de fato, com o projeto Quinta Essência começando. Muitos artigos para você se aprofundar. A nossa ideia é ter artigos desde coisas mais fundamentais da educação cristã clássica até coisas bastante profundas. Já temos lá um artigo que é um catecismo da lógica, então assim, o que é lógica? Então, você vai... Sério, tem lá já? Cara, isso ver. É fantástico. A gente vai ter também o catecismo da retórica, da gramática, então para ficar de forma fácil para você poder entender, mas ao mesmo tempo também se aprofundar. Então, além disso, o nosso podcast, né, Quinta Essência, e eu queria dizer que, pedir também que os irmãos estejam orando por esse momento da Pilgrim, né, que a gente esteja conseguindo entregar uma educação de qualidade profunda, que você possa dar para você mesmo uma educação cristã clássica
e talvez você não tenha recebido, né? Como uma geração ponte, né? A educação cristã clássica, ela não é só feita na sala de aula quando você é criança. É uma coisa que você pode, inclusive, se dar para você mesmo. Esse é o nosso objetivo com a Pilgrim, a gente está se transformando para se tornar cada vez mais essa plataforma para te ajudar. E eu gosto de brincar lá, por exemplo, na Corandel em Uberlândia, se vocês fizerem a entrevista e a família falar, nós queremos matricular, vocês entenderem que é uma família realmente que se encaixa ali, se aquela família não disser assim, pelo menos um dos pais, como eu gostaria de virar criança novamente e estudar aqui, então não valeu. Boa, gostei dessa aí, gostei dessa, boa, muito jóia. Gente, obrigado pela sua audiência, sua presença. Deixa eu só te fazer um pedido. Para a gente crescer nas redes e tal, se inscreva. Se você está gostando dos conteúdos, dos podcasts que já foram feitos, se inscreva aí no nosso canal. E mais uma coisa que é moda agora, né? Eu gosto do Rodrigo Mocelin, quando ele começa os vídeos assim, curta, comente e compartilha, é isso? Curta, comente e compartilhe. Acho barato. O Mocelin começa assim, curta, comente e compartilhe. Vou imitar o Mocelin agora, entendeu? Curta, comente e compartilhe. Fez sentido, te edificou, abriu tua cabeça. Faça isso. Fala quais mitos que talvez a gente possa fazer na próxima, né? Traga os mitos, né? Sim, legal. Boa, comenta aí quais outros mitos que a gente deveria discutir, esclarecer. Manda pra gente. Tá joia? Manda aí, vai ser bem legal. E a gente promete que vai fazer esse bate-papo aí, a continuação disso aqui. Tá joia? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.